Olá, amados. Bom dia, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Edson Moreira, da Missão Carismática Evangelho de Cristo, aqui na cidade de Horizonte. Eu gostaria de trazer aqui uma rápida reflexão sobre as sentinelas de oração. Uma pequena reflexão sobre o uso da palavra sentinela nas Escrituras. Em Gênesis 2,15, diz assim, Gênesis 2,15: Assim Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Eu estou lendo na Bíblia King James, na versão atualizada. Ok? Então, Deus colocou o homem no jardim do Éden para guardar e lavrar, em outras traduções assim diz, ok? Então, aqui em Gênesis 2,15, nos fala que Deus escolheu o homem como seu representante. Deus escolheu pessoas como sentinelas. Deus escolheu o homem como guardiões do jardim do Éden. Interessante notar que a palavra hebraica para guardar é chamar. Chamar. Não é chamar no nosso português, é chamar. Chama. Uma das 3 palavras usadas para sentinela no Velho Testamento. Então, a palavra hebraica para guardar, chamar. Adão ele foi advertido a cuidar do jardim e a mantê-lo. As outras 2 palavras são natsar e tsatfar. Natsar e satfar. Todas essas 3 palavras, chamar, natsar, safar, todas essas 3 palavras hebraicas implicam em proteção e defesa, como também a ação de agressão e ofensa. Ou seja, nós podemos, entretanto, dizer que essas palavras atualmente significam guardar e proteger, vigiando, para preservar ou esconder. As 2 palavras gregas para guardar são Gregório e agrupuneo. Ambas implicam em proteção. As palavras em grego significam Gregorieu e agrupuneo. Ambas implicam em proteção. Mas literalmente significa estar acordado ou sem dormir. As palavras se referem à sentinela. As palavras dão a ideia de um escoteiro. As palavras, tanto no hebraico como no grego, dá a conotação de um guarda noturno, um policial noturno, aquele cujo objetivo é de ficar acordado, de estar atento a sinais de perigo. No Velho Testamento, uma sentinela era responsável por vigiar as plantações, vigiar os inimigos dos muros da cidade durante o tempo da colheita, o mesmo no sentido espiritual. O serviço do sentinela é essencial. Então, no Velho Testamento, a sentinela era responsável por vigiar as plantações, vigiar os inimigos dos muros da cidade para que eles não viessem roubar a plantação, porque as plantações ficavam fora dos muros da cidade. E no sentido espiritual, da mesma forma, o sentinela ele fica atento durante as vigílias, seja elas diuturnas, seja de noite, e ele fica ali atento para que o inimigo não venha roubar, no caso, as vidas que foram chamadas, foram ganhas para o Senhor. Agora, queridos, é tempo de colheita por todo o mundo. É por isso que precisamos de sentinelas. Precisamos de sentinelas para vigiar a colheita de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 17,
Evangelho de João, capítulo 17, 12, 17, 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Veja, enquanto eu estava com eles, protegi-os. É aquela palavra hebraica, aquela palavra grega. Protegi-os e os defendi. Gregoriou e agruponeu. Certo? Então, veja que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele protegia, ele defendia, pelo poder do nome de Yahvé, todos aqueles que foram chamados para ser seus discípulos. Então, esse é o tempo de colheita por todo mundo. E é por isso que Deus colocou no meu coração de nós levantarmos sentinelas de oração 24/7. Os sentinelas eram, no entanto, colocados sobre os muros das cidades para proteger o seu povo e guardá-la. Em Isaías, capítulo 1, versículos 6 e 8, Isaías 1, versículos 6 a 8. Deixa eu só confirmar aqui. Isaías 1, 6 a 8. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergonhas e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e as vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade diante dos vossos olhos. É a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrasado foi abandonada a filha de Sião, a cidade de Sião. Uma choça no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Então, a sentinela, por ela não ter mantido vigilância à cidade, à plantação, tudo foi destruído, tudo foi acabado, tudo foi arrasado. Isaías 62, 6, ele diz: Ó Jerusalém, coloquei sentinela sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos dia e noite, sem descansar. Para vós, vigias, que clamais incessantemente a Yahvé, não há trégua. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Deus, ele coloca sentinelas, para que essas mesmas sentinelas fiquem atentas e clamem. Em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha, diante de mim e em favor desta terra, para que não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Ó Deus. Então, amados, nessa pequena reflexão aqui sobre o dever da sentinela, o chamado da sentinela, Deus tem colocado o meu coração a levantar uma geração de intercessores. Nós iremos estar estabelecendo os turnos de oração. Eu vou estar dando aqui os turnos, os horários dos turnos. Depois eu vou estar dando as referências bíblicas para esses turnos. O primeiro turno, ele é das 6 da manhã às 9 da manhã. É chamado a primeira hora. O segundo turno
ele vai das 9 horas às 12 horas do dia, que é chamada a terceira hora. O terceiro turno, ele vai das 12 horas às 15 horas, é chamado sexta hora. O quarto turno, ele vai das 15 horas às 18 horas, é chamado a nona hora nas Escrituras. O quinto turno, ele vai das 18 horas às 21 horas, chamada primeira vigília. O sexto turno, ele vai das 21 horas às 24 horas, ou seja, à meia-noite. É chamado segunda vigília da noite. O sétimo turno, ele vai das 24 horas, da meia-noite às 3 horas da manhã. É chamada terceira vigília. E o oitavo turno, que é chamada a quarta e última vigília, ele vai das 3 da manhã às 6 da manhã. E assim fecha-se um período de 24 horas de intercessão. Ok? Deus, Ele quer que nós nos levantemos como sentinelas. Por todo o mundo, amados, os locais usados para as sentinelas de oração. Por todo o mundo as pessoas têm usado todo tipo de ambiente para estabelecer suas sentinelas. Veja alguns exemplos: casas, apartamentos, garagem, depósito, casas de fundo, sótão, porões, cabanas, capelas ou prédios de igrejas, salas dedicadas à oração, escritórios ou salas em centros comerciais, até mesmo dentro de prisões. O importante é que haja indivíduos com os mesmos ideais que se revezarão de hora em hora, cobrindo as 24 horas. Nós, aqui na Missão Carismática Evangelho de Cristo, nós estamos imbuídos. Os jovens nas escolas, nos colégios, nas faculdades, nas universidades se comprometem a estabelecer a oração 24/7 em seu campus. As crianças, elas também podem entrar, mas a idade da criança é de 6 a 14 anos. Eles também podem ser colocados nesses turnos de oração. Eles podem ser encaixados em uma sentinela existente ou se comprometerem certas horas por semana. E assim, um número crescente de pessoas em todo o mundo se comprometerá em períodos de tempo, alguns meses, outros anos ou mais, para servirem de tempo integral como missionários de oração e sentinelas de oração. O envolvimento é frequência. Alguns indivíduos desejarão orar 1 hora por dia. Alguns poderão vir uma vez por semana ou a cada 15 dias. Outros virão de vez em quando. Alguns virão pelo período de 1 hora, outros virão por o período de 2 horas ou mais. Algumas igrejas usam períodos de 1 hora, outros usam períodos de 2 horas ou meia hora. As crianças, elas podem pegar períodos de 10 a 15 minutos por dia da semana. Algumas sentinelas são muito desorganizadas e as pessoas não vêm. Outras são disciplinadas e esperam que os participantes sejam bem pontuais e cumpram os seus horários. Amém? O importante é que nós façamos essas correntes de oração. Deus em Cristo aqui te abençoe e ore, porque vocês sabem que o diabo tentou, através de um decreto, exterminar a nossa família, matar. Mas Deus é poderoso, nos guardou. E sei que pelas intercessões dos amados e pelas nossas orações, eu peço que vocês se unam comigo. Deus tem colocado no coração de algumas pessoas de ser intercessor pelo ministério, de ser intercessor pela família do pastor, de orar pela nossa causa, pelo ministério. E eu peço que Deus agracie você com este manto da intercessão, que o poder do Espírito Santo esteja sobre você. Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Shalom Adonai.